O vídeo que você vai assistir é do curso Dominando a Pixel Art. Visita aí a playlist do curso, anota tudo e boas aulas. Oi, amigos, estamos aqui com a primeira aula. Você viu a introdução, você viu o que você vai aprender. Agora nós vamos começar aqui. Nesse módulo eu não vou estar com a Facecam, tá? Eu não vou estar aparecendo, porque eu quero que vocês realmente prestem atenção na mensagem. Como eu disse, esse é o módulo para vocês anotarem bastante, então aproveitem, beleza? Aproveitem, prestem atenção, pause o vídeo e anotem tudo que vocês acharem importante. Bom, vamos falar aqui de densidade, tá? Nós vamos começar falando de densidade. Bom, Renan, o que exatamente é a densidade, né? A gente está falando de densidade de pixels, tá bom? Que é bem importante durante a criação de jogos em pixel art. Na verdade, na pixel art em si. Então, vamos lá. Densidade de pixels. Bom, quando a gente está estudando lá, se vocês não estudarem, vai chegar um dia na vida de vocês que vocês vão estar estudando isso aqui, ó, em física, provavelmente, ou em química, que diz que a densidade é a massa de um corpo sobre o volume, né? Pode ser também de um conjunto, de uma substância, etc. Bom, na pixel art a gente pode dizer o seguinte, que a densidade de pixels, no caso, vai ser a quantidade de pixels que vocês têm em uma arte, tá? Pelo tamanho da arte. Ou seja, se vocês têm espaço para muitos pixels, né, dentro de uma determinada arte, de um determinado espaço ou de um determinado canvas, né, vocês já aprenderam o que é isso em outro módulo, significa que vocês têm uma densidade alta. Por outro lado, se vocês têm poucos pixels, né, em uma arte, significa que vocês têm uma densidade baixa, né? Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo, que inclusive é algo que confunde bastante as pessoas. Olha só, vamos supor, a gente tem aqui uma imagem de 200 por 200, né? 200 de largura e 200 de altura. A gente tem essa imagem. A gente pode dizer aí que é, bom, uma densidade média, né, para a imagem. Mas a gente fez, né, uma arte lá de 50 para 50 pixels, né? A arte. Vamos supor que vocês abriram lá a ZBrush, fizeram uma arte 50 para 50. Então, lembra lá quando eu falei que quando vocês exportam um arquivo, vocês podem mudar a escala dele aqui, por exemplo, File, Export. Ó, eu posso mudar aqui, ó, Resize, eu posso mudar, né, a escala dessa imagem aqui que eu vou exportar. Se eu faço uma arte 50 para 50, é uma densidade relativamente baixa. Só que aí, quando eu vou lá, sei lá, vou exportar, eu posso colocar assim, quero exportar 1000 vezes maior, né? 1000% maior. Com a imagem exportada, você vai olhar e vai falar, nossa, que imagem grande, né? Você vai pensar que ali tem muita qualidade, de muitos detalhes, mas na verdade não dá para colocar muitos detalhes naquela imagem, no arquivo fonte dela, né, que é a sua arte, porque só tem 50 para 50 pixels. Então é uma imagem grande, tá? Mas a densidade da arte é pequena. Outro exemplo aqui. Eu tenho uma imagem 200 por 200, né? O mesmo tamanho, mas a arte, fonte lá, o seu arquivo, tudo só um exemplo. A proporção, na verdade, nem está certa, mas só como exemplo, eu tenho um arquivo, eu criei um arquivo na ZBrush de 1920 por 1080 pixels, grandão, né? Full HD. Mas na hora de exportar, eu exportei menor. Eu vim aqui, Export, botei 25%, um exemplo. Não bate exatamente isso, mas é só um exemplo. Então eu fiz um arquivo grande, mas exportei pequeno. Aí o tamanho da imagem ficou 200 por 200. Você acha que é uma imagem que não tem tantos detalhes na arte em si, mas na verdade tem, porque o arquivo é grandão e eu posso colocar muitos pixels, né? Eu posso colocar 1920 pixels na horizontal e 1080 pixels na vertical, então dá para colocar bastante detalhe aqui. Então a arte tem uma densidade alta, mas a imagem lá que eu exportei, né, ela é pequena, ela não tem tantos detalhes assim. Quando vocês fazem esse export mudando a escala aqui, vocês não perdem a qualidade, porque vocês estão exportando o arquivo fonte, né? O arquivo raiz. Então, a qualidade do arquivo, da imagem exportada, vai permanecer. Agora, quando vocês pegam uma imagem, por exemplo, baixa uma imagem no Google, que é 200 por 200, né? E vocês colocam em qualquer outro programa aí, e simplesmente aumenta o tamanho do arquivo, né? Arrasta ali o arquivo e quero deixar o arquivo maior. Ele vai perder qualidade, tá bom? Porque ele tem uma densidade pequena e você quer colocar ele
de um outro tamanho e ele não tem esses detalhes, esses pixels suficientes para manter a qualidade do arquivo, entenderam? Então isso é importante porque durante a criação sempre surge dúvida dos alunos. Qual o tamanho do meu sprite? Né? Qual é o tamanho do arquivo que eu tenho que criar para começar a fazer a minha arte, né? A minha pixel art. Por isso que eu estou fazendo essa aula de densidade. Eu vou falar de 3 que são os mais conhecidos, mas tem outros. Tem, na verdade, o que você quiser. É só você escolher depois de saber já qual é o estilo de arte, de pixel art que você quer. Vamos falar disso mais para frente, tá? Então tem aqui, exemplo, o 8x8, né? Ou também conhecido como 8 bits. Então a gente tem alguns exemplos. 8 bits, eles têm pouquinhos detalhes, né? Considere 8 bits aqui, que eu tô falando, não exatamente 8x8, mas aquelas pixel arts que tem pouquíssima resolução, densidade muito baixa, poucos detalhes, artes mais simples. Considere isso, tá bom? Então aqui tem alguns exemplos, né, de arte com poucos pixels, né? Poucos detalhes, bem bonitinhos. A gente tem também o 16x16 ou 16 bits, que aí já é um pouquinho mais de detalhe. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. A gente tem um pouquinho mais de detalhe, a gente tem um pouquinho mais de resolução. Perceba que as artes são um pouquinho mais trabalhadas. Na verdade aqui eu acho que é uma mistura, né? Com 16, com 32, depende muito do objeto que a gente está olhando. Aqui a textura é em pixel art, mas é um jogo que tem muito elemento 3D, mas a textura toda é nesse pixel art, não muito detalhada, mas não muito simples. Tá ali, são obras que estão ali no meio termo, né? Então a gente tem também o 32x32, que é onde a gente vai chegar, a gente vai trabalhar, é onde a gente vai ter mais detalhes. Então aqui são jogos mais detalhados, com muito mais pixels, vocês conseguem ver bem mais sombras e luz e texturas, né? A gente vai falar sobre isso também. Olha lá, Metal Slug, Street Fighter, mas são mais detalhes. Então considere jogos que têm mais detalhes, densidades maiores, aí seja 64x64, que provavelmente tem aqui no Street Fighter. Mas enfim, considere aqui um nível a mais de detalhes, tá? Não precisa ser exatamente 32x32. Então, uma conclusão, tá? Mas qual é a conclusão que a gente chega aqui? Quanto maior a densidade de uma arte, mais trabalhosa para finalizar ela vai ser mais pesada, né? O arquivo dela vai ser mais pesado, mais detalhada também. Por isso a arte será mais definida, né? Ela vai ser mais definida, ela vai ser mais bonita e provavelmente mais colorida. Vou ter também, né? 2 vezes. Então entenda que 8 bits vai ser pouca resolução, vai ser poucos detalhes, poucas cores e arquivos mais leves, né? A arte vai ser mais simples também. 16 bits vai estar no meio termo e 32x32 vai ser mais resolução, mais detalhes, mais cores, vai ser mais trabalhosa para fazer, entretanto vai ser mais bonita, né? Vai ser mais legal de se ver, de se jogar e tal. Mas exige um pouquinho mais de dedicação, estudo e prática de vocês. Mas nada que vocês não consigam fazer, é só ir acompanhando passo a passo, aula por aula, que vocês vão chegar lá, beleza? Então, é isso. Essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. Anotem, né, o que vocês acharem importante. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e valeu! Tá gostando do curso? Se você quiser, você pode apoiar esse canal. A chave Pix é renansilva.aulas@gmail.com. Um grande abraço e valeu!